A lição de número 7 é sobre a carta enviada à igreja em Filipos. O texto da lição é um conselho de Paulo dizendo assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Chamada de carta da alegria, em a maior expressão de cuidado, amor e gratidão de Paulo. Paulo como pastor. É como Paulo falando aos seus filhos. É diferente da carta de Gálatas. A Gálatas teve um tom de repreensão muito grande, mas Filipenses não. Filipenses possui uma mensagem de ânimo, uma mensagem de alegria. Lembrando que Filipos, a igreja de Filipos, ela não era perfeita, como qualquer outra da história. Havia problemas, sim, naquela comunidade. A gente percebe numa leitura que havia divisões, e havia partidarismos, havia dificuldades de relacionamento entre algumas mulheres, e Paulo explica qual é o caminho para corrigir esses problemas. A carta ela procura dar um norte, uma direção, e ajudar a compreender que as adversidades que o cristão enfrenta na sua vida são partes do propósito de Deus. Essa é uma das intenções do apóstolo Paulo. E são necessárias para a maturidade na fé e o crescimento espiritual. Está claro, né, quando você lê a carta aos Filipenses, está claro que a alegria ela não é só um sentimento, ela é um estado de satisfação, onde o cristão, mesmo passando por situações dolorosas, pode manter-se contente. Então não é ausência de problemas, é atitude em relação a problemas. O exemplo do sofrimento de Paulo e sua humildade, humilhação, a sua abnegação, o modo como ele se desprende da sua própria vida para servir a Cristo, ele utiliza como referenciais para a solução de problemas da igreja. Como se ele estivesse ensinando que, do mesmo jeito que ele abriu mão dos seus direitos, que é preciso que os cristãos abram mão de seus direitos de vez em quando para preservar a harmonia da igreja. E ele faz isso como uma motivação para que a igreja de Filipos possa enfrentar as tribulações e perseguições que haveriam de vir com certeza sobre eles. Então nessa lição nós vamos aprender algumas coisas sobre Filipos. Qual foi a autoria, a plantação da igreja, o contexto, o propósito e as principais ênfases da carta. Quanto à autoria dessa carta, praticamente não existem dúvidas de que Paulo tenha escrito a carta, e o local onde ela foi redigida, escrita, possivelmente foi em Roma, quando o apóstolo estava preso na sua, na sua primeira prisão em Roma, e é endereçada à igreja na cidade de Filipos. A data possivelmente seja o ano 61 da era cristã. Uma curiosidade sobre a carta aos Filipenses, que ela é a carta mais importante no sentido geográfico para nós do mundo ocidental. E nós vamos ver por que no próximo slide. Nessa animação você consegue ver o campo de atuação de Paulo na primeira viagem missionária. Ele foi mais distante do que qualquer apóstolo, mas a princípio ninguém, nem Pedro, nem os demais apóstolos, haviam saído da Ásia. Essa seta ela aponta onde se encontra o Estreito de Dardanelos, que é o ponto de junção, de encontro entre a Europa e a Ásia. A igreja, a princípio, ela ficou somente na Turquia. Então a importância de Filipos é porque é a primeira igreja da Europa, a primeira igreja do mundo ocidental, uma igreja bem diferente daquela que iria surgir em Jerusalém. Ela influenciou toda a nossa cultura, a nossa religião, e se não fosse a igreja de Filipos, possivelmente o evangelho não chegaria até nós.
Aqui nós temos uma visão do local onde Paulo chegou antes de ir à Europa, a visão do Estreito de Dardanelos. Essa é a ponte de Bósforo que une a Europa à Ásia. Essa parte de baixo da foto é a Ásia, a última cidade da Turquia. E ali do outro lado nós temos Neápolis e Filipos. Filipos, a primeira cidade da Europa, onde Paulo inicia uma igreja exclusivamente europeia. Uma curiosidade sobre a implantação da igreja na cidade de Filipos é que não foi um projeto de Paulo. Paulo não pensava em evangelizar a Europa por esta época. O que acontece é que no capítulo 15 de Atos houve uma questão, uma controvérsia sobre se a igreja formada por pessoas que não eram judeus deveriam se circuncidar, guardar o sábado e as leis judaicas. E ali uma assembleia em Jerusalém decidiu que os gentios, que os povos que não eram judeus, poderiam continuar adorando a Deus, mas sem circuncidar-se. E aí eles enviam Paulo, e Paulo vai junto com Silas. No caminho eles encontram Timóteo em uma das cidades, e a missão deles seria ler essas cartas, essas recomendações da igreja de Jerusalém, e somente isso, somente fortalecer os irmãos. Eles queriam permanecer ali na Ásia. Essa era a ideia de Paulo, a ideia inicial de Paulo. Mas quando eles tentam levar o evangelho em outras partes da Ásia, o Espírito Santo não permite. Por 2 vezes eles são impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E aí Paulo tem uma visão à noite que aparece um homem da Macedônia. Macedônia é o norte da Grécia, que é Europa. E ele fala: passa a Macedônia e nos ajuda. E aí eles entendem que aquilo é uma orientação do Espírito Santo para que eles entrem na cidade, entrem na Europa para evangelizar. O caminho mais lógico é pelo Estreito de Dardanelos mesmo. E ali eles entram na cidade de Filipos. A primeira pessoa que se converte ao cristianismo são algumas mulheres, entre elas Lídia. Até hoje tem um monumento chamado Túmulo de Lídia na cidade de Filipos. E também o carcereiro de Filipos, porque Paulo e Silas eles são presos porque eles libertam uma jovem que está possuída de demônios, de espírito de adivinhação. E os cidadãos de Filipos não aceitam isso. Eles questionam os juízes dizendo: olha, nós não queremos essas práticas porque nós somos romanos. Somos cidadãos romanos. Eles não eram de Roma, mas o império tinha uma dívida com a cidade de Filipos, porque os cidadãos de Filipos se uniram a Marco Antônio e Otávio quando eles foram vingar a morte de Júlio César. Vocês sabem que Júlio César foi morto por seu filho Brutus, e aqui em Filipos tem uma grande batalha que vai definir a sorte do império. Aqui Marco Antônio e Otávio vencem Brutus e os seus seguidores, e como recompensa é conferida todos os direitos de cidadania romana aos cidadãos de Filipos. É nessa cidade que Paulo inicia a primeira igreja europeia. O contexto dessa carta está na página 41 da nossa lição. Paulo ele estava preso e os filipenses não tinham muita ideia de como ele estava. Tem que lembrar que correspondências naquele tempo demoravam muito, demoravam meses para chegar. E Paulo envia Timóteo com essa carta para a igreja de Filipos, primeiro para avisar que ele está bem, para confortá-los, para ensinar que os sofrimentos de Paulo estão dentro do controle de Deus,
Paulo também agradece pelos filipenses terem enviado uma oferta para sustentá-lo, para financiar as viagens, também para seu uso pessoal, e para falar sobre a saúde de Epafrodito, que foi o homem que levou essas ofertas para Paulo. Também a carta aos Filipenses tenta resolver alguns problemas internos. Parece que algumas mulheres, uma delas chamada Evódia, outra chamada Sintique, elas tinham um problema ali de convivência. Não que elas não trabalhassem nem nada, mas era um choque de personalidade. E Paulo, ele faz aquela apresentação, aquela defesa de como resolver esses problemas, falando aquele texto, o texto mais bonito de Filipenses, que é quando se fala que Cristo, sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo. Então é uma figura muito bonita, Paulo falando que o próprio Jesus não utilizou os seus direitos divinos, mas abriu mão por causa de um bem maior, que foi a salvação do homem. Então Paulo não tenta nessa carta mostrar quem está certo, se é Evódia, se é Sintique, mas fala que elas têm que agir com o mesmo sentimento, abrir mão dos seus direitos para preservar a comunhão da igreja. E no mais, ele está agradecendo essa igreja que ele amava demais, quase não tem censuras, mesmo a essas mulheres. Ele fala que elas foram grandes cooperadoras, ajudaram muito a ele, a Clemente e outros cooperadores da cidade de Filipos. As principais ênfases da carta estão no final, quase no finalzinho da lição. A primeira é um incentivo à alegria, porque em Filipos também nós vamos ter um prenúncio de que nem o Império Romano, dali a alguns anos, iria perseguir a igreja. Então já havia um prenúncio de que Filipos em menos de uma década iria enfrentar essa oposição, não só do judaísmo, mas também de Roma, que foi a maior luta da igreja da antiguidade. A segunda foi enfatizar esse sentimento de esvaziamento que todo cristão deve ter, de abrir mão do egoísmo para servir aos demais. E a principal, e talvez um texto mais importante do cristianismo em relação a Deus, a Cristo, seja esse de Paulo, do capítulo onde ele fala do esvaziamento. O espaço dessa lição não permite que nós entremos em detalhes, mas só para nós entendermos, né, alunos e alunas entenderem, existem pelo menos 9 teorias relacionadas a essa questão de Jesus ser Deus e ser homem. O que foi esse esvaziamento? A palavra esvaziamento no grego é kenosis, e os teólogos ao longo dos séculos têm interpretado de várias maneiras. Alguns dizem que Cristo ele se esvaziou na infância, outros que Jesus passou a possuir a alma do Cristo depois do batismo, e outros que o Cristo deixou Jesus na cruz. Então é uma confusão teológica muito grande, mas a título de curiosidade, existem 9 teorias. Eu não vou falar sobre elas, mas elas podem nos dar um debate fora da aula. Que uma delas, Cristo se esvaziou da consciência divina. Teoria 2, Cristo esvaziou-se da forma eterna. Teoria 3, Cristo esvaziou-se dos atributos divinos. Quarto, Cristo esvaziou-se da existência divina. Quinto, Cristo esvaziou-se da atividade divina. Sexta, Cristo esvaziou-se do exercício divino. Sétima, Cristo esvaziou-se do uso dos atributos divinos.
Oitava, Cristo esvaziou-se do exercício independente dos atributos divinos. E 9, Cristo esvaziou-se das insígnias da majestade e das prerrogativas divinas. A nossa igreja acredita que Cristo esvaziou-se do exercício divino, a teoria oitava, que ele sempre pôde utilizar, sim, os atributos divinos, mas ele se submeteu ao poder do Pai e o poder do Espírito Santo, e que ele nunca fez nada independente da vontade divina. Apesar de ser divino, ele subordinou-se ao Pai no uso desses atributos. Para executar milagres e para trazer revelações, ele se submeteu inteiramente. Mas as demais, elas dão um debate interessante, e se alguém quiser depois conversar sobre isso, eu acho que vale a pena aprofundar no assunto, não para controvérsia, não para polêmica, mas para estar informado. Então, que Deus abençoe as nossas vidas. E para concluir essa lição, eu deixei um endereço, um link no YouTube, que fala sobre a história da cidade de Filipos. Em relação a Kenosis, eu optei por não colocar material externo, porque é um assunto muito controverso e de onde surgem também muitas heresias, mas que vale a pena pesquisar. A Kenosis, o esvaziamento de Cristo. Que Deus abençoe, e numa próxima aula nós estaremos juntos, e eu estou à disposição para um bate-papo no WhatsApp, nas redes sociais, e se você tiver algo para acrescentar, fique à vontade para conversarmos durante a aula, em nome de Jesus.